Tiago é professor do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências aqui da Unesp em Bauru. Junto com colaboradores, publicou os resultados da pesquisa na revista Ecology and Evolution. Professor Tiago, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje para falar um pouquinho mais sobre essas descobertas de vocês. Eu que agradeço pelo contato, fico muito feliz aí em ter a oportunidade de divulgar os resultados da nossa pesquisa. Então, para a gente começar, professor, qual que era o principal objetivo dessa pesquisa? Bom, o objetivo principal era fazer a compilação dos pontos de ocorrência de todas as espécies possíveis, que ocorrem no Cerrado e na Mata Atlântica. Então, baseado na literatura, como esse livro dos anfíbios da Mata Atlântica e de publicação científica que tem sobre a lista de espécies dos anfíbios do Cerrado, a gente buscou para cada uma dessas espécies listadas nesses guias, nessas publicações, os pontos de ocorrência específicos. Então, por exemplo, na Mata Atlântica tem aproximadamente conhecido atualmente 550 espécies de anfíbios. No Cerrado tem um número menor de espécies, conhecidos então 209 espécies de anfíbios. Então, para cada uma dessas espécies, a gente fez buscas por pontos de ocorrências das espécies. Então, busca por bases de dados online, onde tem dados de coleção científica, museus herpetológicos, expedições de campo, onde tem registrados, onde cada uma dessas espécies ocorrem dentro do Cerrado e da Mata Atlântica. Além disso, fizemos buscas pela bibliografia propriamente dito, fiz visitas a museus e coleções científicas que não estão hospedados nessas bases de dados online. Então, o Museu Nacional da Universidade de Rio de Janeiro, que infelizmente pegou fogo, eu fiz uma visita lá. Felizmente a coleção de vertebrados, onde eu fiz a visita, não foi a das que foi queimada, o prédio é um prédio anexo. Fiz visita para outras coleções científicas, como na Universidade Federal da Bahia, inclusive no Museu de História Natural de Nova York. Posteriormente, aplicando técnicas de modelagem de nicho ecológico, de distribuição de espécies, a gente caracteriza as preferências climáticas de cada espécie e projeta em diferentes cenários de clima, como cenários de clima atual e cenários de clima futuro, podendo gerar, então, áreas prováveis de ocorrência das espécies, ou seja, áreas climaticamente favoráveis para a ocorrência dessas espécies. Quais foram essas mudanças climáticas que vocês buscaram projetar aí para verificar a interferência na ocorrência dessas espécies? Basicamente, mudanças climáticas relacionadas com temperatura e chuva, precipitação. Então, existem diversas bases de dados online, dentre elas institutos de pesquisas meteorológicos da França, do Canadá, dos Estados Unidos, onde eles têm uma projeção de como deve ser o clima, temperatura geral, média de precipitação, em cenários futuros, 2050, 2070, por exemplo. Então, a gente utilizou essas diferentes bases de dados para projetar a preferência climática das espécies, que a gente tem baseado nos pontos de ocorrência, e projetou isso em cenários futuros, para ver quais são as áreas climaticamente semelhantes que as espécies ocorrem hoje, e no futuro projetado, então. E quais os resultados que vocês obtiveram a partir dessas análises das mudanças climáticas, professor? A gente encontrou que, para as espécies da Mata Atlântica, das 350 espécies utilizadas nas análises, 37 espécies, mais ou menos, os modelos mostraram para a gente que não terão áreas climaticamente semelhantes, iguais às que elas encontram hoje. Então, se essas espécies não tiverem nenhum mecanismo para lidar com essas mudanças climáticas, como algum metabolismo diferenciado, algum comportamento para evitar o clima muito quente, por exemplo, elas provavelmente têm uma chance grande de entrar em extinção, essas 37 espécies. Por quê? Porque elas foram previstas de não ter no futuro áreas climaticamente semelhantes ao que existe hoje. No Cerrado, esse número foi um pouco menor. Das 155 espécies, apenas 5 espécies não têm áreas climaticamente semelhantes. Mas, no entanto, apesar da maioria das espécies não ainda terem previsões de área climaticamente favorável, essas áreas são reduzidas. Então, tem-se a tendência de existir uma redução generalizada das espécies. E isso é um tanto quanto negativo, ou seja, porque os anfíbios eles fazem parte
de uma importante teia alimentar. Eles servem de alimentos para diversas espécies, né, como serpentes e diversas espécies de aves, mas também são predadores de uma vasta gama de insetos. Né? Então, por exemplo, uma redução generalizada de anfíbios pode ocasionar surtos de doenças, como, por exemplo, febre amarela, chikungunya, já que os anfíbios são predadores de diversos insetos vetores dessas doenças, né? É claro, os insetos também devem responder a essas mudanças climáticas, né? Mas tendo essa potencial redistribuição e consequente redução de áreas de vida dos anfíbios, né, pode ocasionar, inclusive, dentre outros fatores, um aumento do número de insetos, por exemplo, pragas em lavoura, o que pode causar prejuízos para os agricultores, né, terem que gastar mais dinheiro com pesticidas, já que os anfíbios que fariam esses serviços gratuitamente, né, têm a previsão de redução generalizada. E, professor, durante a pesquisa vocês também conseguiram traçar um paralelo entre a Mata Atlântica e o Cerrado, a fim de identificar como que esses dois biomas se comportariam diante dessas mudanças climáticas, principalmente do aquecimento global. Fala um pouquinho sobre isso, o que vocês conseguiram concluir? Bom, a gente concluiu que, enfim, a situação da Mata Atlântica é uma situação de previsão de perda generalizada de espécies, né? No Cerrado, tem-se essa tendência geral de perda generalizada, mas algumas regiões específicas do Cerrado, a previsão é inclusive no ganho de espécies, né? Então, o Cerrado, sendo um clima mais hostil, mais quente, digamos assim, existem algumas espécies que já têm uma plasticidade maior do ambiental, então toleram mais um ambiente quente. E no caso, algumas espécies, elas podem inclusive se beneficiar desse clima mais quente. Então, ao invés de haver a redução de áreas de vida, algumas espécies e algumas regiões específicas do Cerrado, como a região norte e nordeste, tem inclusive a previsão de ganho de espécies, que seriam a previsão de expansão de áreas de vida dessas espécies, né? E o que vocês estão projetando de próximos passos dentro dessa investigação toda? O que seria ideal seria conseguir o maior número possível de dados populacionais e de limites de tolerância fisiológico da espécie, porque todas essas modelagens que foram feitas foram baseados apenas no clima, na preferência climática que as espécies têm. Porém, não é só o clima que determina a ocorrência das espécies. Ocorrência com outras espécies, tolerância fisiológica para saber se existiria algum mecanismo comportamental ou mesmo fisiológico das espécies, para a gente implementar nesses modelos climáticos e ter modelagens preditivas mais robustas. Então seria obter informações específicas, né, de vida, de biologia populacional, para tornar esses modelos mais preditivos e ver se esses modelos mais preditivos já corroborariam com esses modelos, esses primeiros modelos que foram realizados nesse estudo desenvolvido. Tá certo, professor Tiago. Parabéns pelas pesquisas e obrigado por colaborar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço pela divulgação dos resultados e pelo contato.